Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Você deve estar cansado de receber notícias a respeito dos escândalos e dos desvios de dinheiro público, dinheiro que deveria estar nas escolas, nos hospitais, nas estradas, na segurança e que foi parar no bolso daqueles que comandam o país, nos seus mais diversos níveis. Já faz algum tempo que o Brasil vem se debruçando sobre essa questão e as notícias de corrupção cada vez assustam mais. Ou menos, né? Porque a gente vai ficando meio que calejado disso que vem sendo noticiado no mundo. O Brasil é motivo de escândalo, não apenas para os brasileiros, mas para o resto do mundo também. A pergunta que se faz, e é o tema que nós vamos discutir hoje, à luz disso tudo, é: já que estamos diante de um quadro tão claro, de uma roubalheira assim, extremamente grande, o brasileiro mudou a sua postura? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é segredo para ninguém que até bem pouco tempo atrás, e talvez isso continue, eu não sei, esse é o tema do debate, nós todos éramos um tanto quanto tolerantes com relação à corrupção, à pequena corrupção. Um quebra-galho daqui, um jeitinho dali, e com isso a gente ia resolvendo a vida, né? Tanto no nível individual quanto nos pequenos grupos. O que assusta é o volume da corrupção por causa do dinheiro, né, que foi desviado. Agora, já que o volume é tão grande e abarca tanta gente, será que isso influenciou o brasileiro comum, como eu e você, a revermos a nossa postura e não aceitarmos mais a pequena corrupção? Estamos mesmo menos tolerantes à corrupção? Ou continua tudo como sempre foi e o que nós não queremos é que dinheiro volumoso seja desviado? O que você pensa a respeito? Vamos refletir juntos sobre essa questão? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é a patrocinadora do programa e que, graças a ela, hoje nós vamos nos reencontrar com dois irmãos e amigos muito queridos, que vão discutir um assunto desagradável, mas absolutamente necessário. O primeiro deles é o Fred Correia, doutor Fred Correia, né? Jornalista, radialista, advogado, professor universitário e parceiro do Vejam Só. Seja muito bem-vindo, Fred. Tudo bom? Que gostoso poder falar paz e graça, pastor Heber, novamente. Tudo bem, graças a Deus. E o tema, como sempre, é palpitante, atual, importante, consequente. Parabéns pela escolha. Não esqueça que você também é líder partidário. A gente é gestor partidário, né? Ah, é? Qual é o seu partido? É o PTN 19. Muito bem. Vocês têm deputado federal, né? Uma deputada. Tem 13 deputados. Elegemos 4, mas na janela vieram mais alguns. Que legal! Por causa da proposta de mudança, né? O PTN vai mudar para o nome Podemos, e vai com transparência, participação popular e democracia direta, vinculando o voto do eleitor ao voto do deputado, através da internet. É uma coisa difícil de se fazer. Nossa proposta é essa, para esse ano ainda. Que legal! Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Do outro lado, volta ao programa Vejam Só, o pastor Maurício Bulcão. Ele é professor de ética cristã e pastor da Igreja Batista lá em Jordanópolis. Seja muito bem-vindo, pastor Maurício, paz e graça. Aliás, o senhor é advogado também, né? Paz e graça. É formado em Direito e é sempre uma satisfação voltar aqui, participar, contribuir como é possível para nós aperfeiçoarmos a vida e a sociedade. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica na rua Noel Núteus, número 304, bairro Alvinópolis, lá em São Bernardo do Campo. Pertinho do Habib's da Anchieta, não é Correto, quilômetro 18 da Via Anchieta. Atrás do Habib's, beleza. Seja muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje no Vejam Só. A pauta dos jornais parece não mudar nas últimas semanas.
As manchetes apontam para os milhões que foram desviados dos cofres públicos, para os políticos e partidos envolvidos nesse enorme esquema. Ao que parece, o Brasil iniciou um grande combate à corrupção. E a pergunta é a seguinte: estaria o brasileiro menos tolerante com a corrupção? Será que esse é o momento de uma grande mudança? Essa pergunta precisa ser feita, pois talvez a necessidade seja verdadeiramente de mudança. Isso não apenas falando de políticos, mas de transformação no comportamento do próprio brasileiro. Ao que tudo indica, em pesquisas de opinião, além, é claro, de todas as manifestações que temos visto tomando as ruas do Brasil, fica evidente que o brasileiro está cansado de ser enganado pela classe política. A necessidade de mudança é urgente. Parece que estamos chegando em um novo momento histórico do nosso país, assim como foram as diretas já, por exemplo. Mas a pergunta que fazemos hoje pode ter um outro significado. Será que estamos menos intolerantes com a nossa própria corrupção? Isso mesmo. Será que o brasileiro está preparado para essa transformação em sua própria vida? Já que de nada adianta a classe política mudar e o povo continuar igual. Consumir bens e serviços piratas, falsificar carteirinha de estudante para pagar meia entrada em atividades culturais, deixar de devolver aquele troco que o atendente da padaria da esquina deu, cortar uma fila, entre outras formas de corrupção que praticamos todos os dias em nossas vidas. É verdade que os produtos custam muito caro no Brasil e que as entradas de shows, de teatros e cinemas têm preços proibitivos. Mas isso definitivamente não pode ser desculpa. É somente uma forma de justificar o jeitinho tão criticado no outro. Embora tais atos ilícitos possam parecer peixe pequeno perto do que acontece em nossa política, eles têm a mesma natureza e não são menos graves. A maioria dos brasileiros pratica ou afirma conhecer alguém que já comprou produtos piratas, que fez gato na TV a cabo e ficou com alguns reais a mais na hora do troco. Será que existe diferença entre as grandes e as pequenas atitudes corruptas? Ou elas estão diretamente associadas? Acho que chegou o momento de fazermos uma reflexão. Queremos mudança em nosso país? Mas para isso, estamos prontos para transformações em nossas próprias vidas? Por isso, o Vejam Só de hoje pergunta: diante do que tem acontecido, o brasileiro está menos intolerante à corrupção? Prepare-se, pois nós já estamos no ar. Muito bem, valeu. Só uma correçãozinha, né? O brasileiro está menos tolerante à corrupção, né? Ou então mais intolerante à corrupção, quer dizer, a gente não quer saber dela. Participe do programa votando na enquete que está no nosso site, vejamsó.com.br. É lá que você vota na enquete, se qualifica para os presentes, depois eu falo deles aqui. Doutor Fred Correia. Pois não, suas ordens. Jornalista, radialista, advogado, líder partidário. Diante do que tem acontecido, o brasileiro está menos tolerante à corrupção? Aí já tem uma afirmação de que ele era tolerante, né? Que vem sendo tolerante. E você acredita que... Eu acredito que há grupos, né, dentro da sociedade brasileira que nunca foi tolerante, né? São difíceis de serem identificados, mas existe uma quantidade bem considerável. Porque senão não tem salvação, né? Se nós fôssemos 100% tolerantes, não iríamos mudar nos próximos 1000 anos. Então há um grupo muito grande, uma percentagem que, se a gente fosse assim tentar mensurar, de pelo menos 40%, 50% da população, sempre foi intolerante à corrupção, mas não via outra saída, né? Porque você acaba entrando dentro do que se chama de jogo, né? Agora, o que tem acontecido, essa pergunta interessante de hoje, o brasileiro tem sido menos tolerante à corrupção? Provavelmente sim.
A gente não vai esgotar o tema aqui, mas... Por quê? Porque ele começa a ver uma saída, né? Aquele brasileiro que era, inclusive, achincalhado pelos próprios amigos e colegas de empresa. Por que você está fazendo tudo certinho, se não vai adiantar nada, se no fundo tudo é desviado e derrubado, é roubado, se nesse país aqui nada é feito direito? A gente escuta muito isso. Se vale a pena roubar no país, por que você também não rouba? Então, aquele que era honesto se sentia, na verdade, diminuído, né? No seu comportamento correto, ele não tinha incentivo para continuar correto. Então, eu acho que é positivo o momento, porque esta crise política ela é positiva, né? Há um escritor chamado Divaldo, que aliás é espírita, nunca ele enveredou por esse tipo de caminho, mas ele falou uma frase a semana passada, eu vi a frase dele, foi publicada, que essa crise é altamente positiva. Mas por que é positiva? Porque só se chegando no que se considera ser o fundo do poço é que se começa a reconstrução moral de um país. Então, eu acho que é positiva por isso. Eu acho sim que nós estamos ficando mais intolerantes à corrupção. Maravilha. Vamos ouvir agora o pastor Maurício Bulcão. Além de pastor, portanto um líder cristão, ele é também professor de ética cristã. Como é que o senhor tem visto essa crise, pastor? A verdade é que a tolerância quanto à corrupção, ela visivelmente vem diminuindo, num movimento principalmente voltado para a corrupção institucional, para a corrupção da classe política, para a corrupção nos altos escalões. E isso, de fato, é salutar, é bom, é um momento de bastante reflexão. Agora, notoriamente também, e as últimas manifestações sociais contra a classe política serviram também de campo de pesquisa, e muitas pesquisas foram feitas em campo, mesmo no meio dos manifestantes, em que se protestava contra a corrupção estatal, contra a corrupção institucional, mas a grande maioria das pessoas admitia cometer corrupção na sua vida, nas coisas consideradas pequenas como proposto. Então, sim, a tolerância contra a corrupção tem diminuído, no nível institucional, no nível estatal. Agora, é salutar, é importante o momento porque nos provoca a reflexão contra a corrupção, contra os pequenos gestos de corrupção, e toda mudança tem que ter um princípio, tem que ter uma gênese, tem que ter um início, e talvez seja este o momento ideal para discutir mesmo essa questão. Tem uma questão que a gente vai abordar com o senhor, pastor, e que está na ordem do dia por causa da tragédia que houve lá em Diadema, com aqueles nossos irmãos e irmãs, né? Por conta da imensa dificuldade que as prefeituras têm para liberar reformas, etc., é comum tanto o morador, quanto o comerciante, quanto o pequeno industrial, quanto a igreja, recorrer a reformas por baixo dos panos, né? Isso é bom, é certo, diante das dificuldades propostas e tal. Depois a gente tem que abordar isso, um espinho na nossa carne aí, né? Verdade. Eu posso falar também depois sobre isso. Lógico. Tá bom. O senhor pode falar sempre aqui. Aqui o senhor manda. Que isso, imagina. Manda sim. Esse é meu amigão. Vamos lá. Você agora é sua vez aí de casa. No vejamsó.com.br tem uma pergunta bem direta, né, para nós. Vamos lá. A pergunta é: temos sido tolerantes à corrupção? Até aqui, nós temos sido tolerantes à corrupção? Primeira resposta é sim. Se nós não fôssemos tolerantes, ela não existia. Uai. Segunda resposta, não. Ser tolerante à corrupção é ser corrupto, no mínimo, né? Omisso, e pela omissão promover a corrupção. Então não temos sido. E a terceira resposta é não sei. Votou na enquete, você se qualifica para o sorteio que nós vamos fazer no final do programa, do relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Esse vai ser o presente de hoje do nosso patrocinador. Um relógio
que reflete justamente o fato de que a hora está passando, o tempo está passando e você não está fazendo nada para se aperfeiçoar como servo ou serva de Deus. A grade está aí para te ajudar. E quando eu digo que ela está aí mesmo. Em todos os lugares do Brasil tem a grade, né? Em mais de 600 unidades você vai encontrar o curso bíblico da grade para você estudar a Bíblia e saber como fazer a obra de Deus melhor. Além do curso bíblico, existem uma infinidade de outros, inclusive novidades. Tem o curso agora de Direito Eclesiástico, tem o curso de Primeiros Socorros para a formação de brigadas nas grandes igrejas, né? Tem curso de música instrumental para instrumentos de orquestra. Tem uma porção de coisa bacana, além das outras, né? Capelania, teologia, pós-graduação em teologia, evangelismo, inglês e espanhol usando a Bíblia como texto e por aí vai. Então o que você vai fazer? Pega um lápis, anota agora o telefone da grade, 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. Liga amanhã, no horário comercial, você liga para saber quais são as unidades da grade perto da sua casa. Amanhã, que agora já está fechado lá, tá bom? Anotou aí? 3115 0819. Bom, quanto tempo ainda tem nesse bloco? Bom, a minha escuta está falhando, depois eles me passam aí. Tá. Temos algum tempo ainda? Então, doutor Fred Correia, o senhor explique para nós a sua primeira fala, porque o senhor mencionou democracia direta. Nós não temos democracia direta no país? Não, na verdade, na prática você não tem, não. Democracia não, porque quando você dá o voto, o detentor do mandato, se eleito, é claro, ele fica 4 anos divorciado daquele que lhe deu o voto. Você não tem direito de votar mais. Você votou uma vez só, ele vai lá para o mandato, por representação, e conforme o entendimento dele e o entendimento deles entre si, é feito um voto nas matérias importantes que regem o país, em todas elas. Então, em algumas, serão feitas consultas populares para aqueles que se habilitarem do site, isso é pela internet que se faz, né? Com o Instituto Verificador, né? Para dar credibilidade. Então, o que você pretende fazer é isso, o eleitor vai lá e ele vê a matéria que está disponível para votação, eu quero votar nessa matéria, qualquer coisa, pense na diminuição da idade penal, por exemplo, ele vai lá e vota, e se ganhar... Como se fosse um plebiscito? Sim, é por isso que é democracia direta, né? E o voto do eleitor vale como lei? Não, o voto do eleitor não, quem vai votar é o deputado. Então. Mas, sim, o deputado vai votar com base naquilo que o eleitor indicou para ele. O eleitor do partido dele indicou para ele. É por partido? Sim, que está fazendo isso é só o Podemos, por enquanto. Mas eu posso adiantar que eu já ouvi 4 ou 5 dirigentes falando a mesma coisa. Eles só estão um pouco mais atrasados, mas vão para o mesmo caminho. É uma forma de você votar ter credibilidade, né? Uma das muitas formas. Outra delas seria você não ter financiamento de campanha, financiamento privado de campanha, aliás, nenhum deles, mas o privado, quem é que vai dar dinheiro para alguém se não em forma de empréstimo? Você verifica que muitas empresas dão dinheiro para o candidato, né? E se ele se elege, ele corre um risco que ele corre. De manhã, escuta, aquela matéria de nosso interesse, você tem que votar a nosso favor, hein? Mas espera aí, Fred, vamos lá. Você é líder partidário, radialista, jornalista, extremamente bem informado do que aparece na superfície e do underground também. Nos países onde não tem financiamento público de campanha, onde as pessoas ou as empresas doam dinheiro, os eleitos também agem assim? Você remete agora a um ranking da Transparência Internacional, né? Que é, na verdade, um grupo que mensura anualmente o nível de corrupção dos países. Respondendo rapidamente a sua pergunta, sim, mas em um número bem menor. Agora, hoje, nós estávamos em 2014 em 68º lugar, né? De 0 a 168, que são só 160 países medidos.
Nós caímos para 74º em 2015. Em 2016, eu tenho a impressão que a gente vai despencar para mais de 100. A Argentina está em 107. Centésimo sétimo lugar. E quem que está lá em cima? Lá em cima. Primeiro lugar, intolerância à corrupção, com 91 pontos, de 0 a 100, está a nossa querida Dinamarca. Em segundo lugar, vem exatamente a Finlândia, o país onde tem a Lapônia, onde Papai Noel é da Lapônia. Mas qual a diferença do Papai Noel deles e do nosso? Na Lapônia, Papai Noel passa o ano inteiro trabalhando para distribuir graciosamente, ele distribui graciosamente, em tese, para os pequenos, aqueles que estão esperando os presentes. Aqui, o nosso Papai Noel não trabalha e pega os brinquedos que os outros produziram, pronto, ele também não distribui. Olha que diferença. Então, por isso que nós estamos aí bem no meio do ranking, caindo, despencando cada vez mais, mostrando que a gente está atrás de países como a Síria, por incrível que pareça. Peraí, não. A Síria está a 2 graus na nossa frente em 2014. Assim, mas já estava em guerra. Já estava em guerra. Talvez até porque isso tenha prejudicado a mensuração, né? Agora, em 2016, muita coisa vai mudar. Já que falamos disso, aqui na América do Sul, o país mais bem colocado, o primeiro em 22º lugar, é o nosso vizinho Uruguai. Depois o nosso vizinho Chile, em 30º lugar. Né? E da América do Sul, digamos assim, o pior colocado, adivinha? Já falamos sobre ele uma vez aqui, num tema, será que o Brasil vai virar uma Venezuela? Então é a Venezuela hoje, né? A Venezuela, Paraguai? A Venezuela, digamos assim, na América do Sul, ela é campeã. Disparado. Em corrupção. Em corrupção. E caminhando firmemente para chegar no primeiro lugar, que é o último, né? Onde hoje você vai encontrar Guiné-Bissau, você encontra o Haiti, estão nos últimos lugares, né? Quanto mais fica, digamos, a situação fica difícil, mais você recorre à corrupção até como forma de tentar sobreviver. Bom, no próximo bloco a gente vai tratar dos custos disso, porque são altíssimos. Os grandes empresários se recusam a investir em países com índices altos de corrupção, por motivos óbvios, e por isso o atoleiro aumenta. Lembra que eu falei que tinha novidade? Novidade boa mesmo. Anota aí o telefone da Magneto. Porque você sabe, né, que uma pessoa passa mais de 1/3 da sua vida dormindo. Agora imagina dormir mal. O que isso pode causar? Por isso eu estou aqui com o Ricardo para falar sobre os colchões terapêuticos da Magneto Colchões, que vão ajudar você a se prevenir de pressão alta, problemas da coluna, dores musculares, varizes, câimbras, artrite, artrose, colesterol, insônia, entre outras coisas. Ô Ricardo, me diz, por que os colchões terapêuticos da Magneto são tão especiais? Boa noite, pastor. É enorme estar aqui. Eles são especiais, pastor, porque eles são colchões diferentes. Eles não são um colchão que você vai na loja e compra. Ele é feito de acordo com quem vai dormir. E ele possui 7 terapias. Densidade progressiva, sua coluna sempre reta. Perfilado terapêutico, deixando o seu sono muito mais arejado. Magnetismo, que vai ativar a circulação sanguínea, quebrando as moléculas de gordura da parede das veias. Vai ter o infravermelho longo, que vai ativar a absorção de cálcio e vitamina D pelo organismo, prevenindo artrite, artrose, osteoporose. Vai ter energia bioquântica, que vai realinhar as células dos órgãos internos. Vai ter o tecido antialérgico e vai ter a vibroterapia, que são 15 tipos de massagens relaxantes, como nós estamos vendo aqui, os clipes pulando aqui pela vibroterapia, pastor. Mas isso é uma delícia. Agora, esse tipo de investimento pode acabar rápido. Tem garantia? Tem 15 anos de garantia, pastor. 15 anos? 15 anos de garantia. Só quem é fabricante pode garantir o seu produto por tanto tempo. E assim, o melhor de tudo, pastor, é uma empresa séria, Magneto Colchões, você pode consultar. Reclame aqui, Procon. Graças a Deus não temos nenhuma reclamação, pastor, porque os nossos clientes são todos muito satisfeitos. Agora, custa muito caro? Nada, pastor. E principalmente para cá que nós ainda viemos com promoção. Então vamos lá. Então, primeiro, qual é o telefone da Magneto? 0800 887 1172. Quem ligar agora no 0800
887-1172. Vai ter frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Travesseiro terapêutico de brinde na compra do colchão. No de casal vem 2 travesseiros. Exatamente, isso que eu ia falar. No de solteiro vem 1. E o colchão de casal completo, com todas as terapias, a partir de 12 parcelas de R$ 299. Mas tem que ligar agora no 0800 887 1172 e dizer que está assistindo o Vejam Só. Exatamente. Se não dizer, não tem a promoção, pastor. Então, fala, vi no Vejam Só, o pastor falou que a gente, se comprar agora, vai pagar 12 parcelas e R$ 299 no modelo do casal. De casal. Né? Não vai pagar o frete, então, a nossa audiência é no Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil. Pode ligar que o frete está gratuito hoje. Quem está garantindo na loja lá, da fábrica. É fábrica, não é loja, é fábrica. É fábrica, exatamente. 15 anos de garantia. Você entra na internet e vê a Magneto Colchões, não tem reclamação. Portanto, é uma firma idônea. 0800 887 1172, 0800 887 1172. Liga agora, passa a dormir muito melhor, que você vai ver como a sua vida vai mudar e vai mudar pra valer. Obrigado, pastor. Boa noite. Igualmente. Pastor Maurício, se tudo pudesse resolver assim num colchão tão gostoso como esse, né? Como é que a gente faz para fazer com que as igrejas não sejam alcançadas por esse problema tão sério da corrupção? Bem, é verdade que há muitas igrejas envolvidas em casos de corrupção, que em primeiro lugar nós precisamos explicar que essa é uma questão humana, é um problema humano, então todas as organizações humanas são passíveis de enfrentar situações como essa. E há também um problema religioso brasileiro, o nosso meio evangélico nem sempre adota os melhores procedimentos éticos, usando a ética como conotação de bons princípios, né? Não estudo do comportamento humano. E há também que se considerar o fato de que o controle social da religião, ele é inexpressivo, ele não existe praticamente. Então, os evangélicos como organizações sociais, eles são múltiplos e eles são muito livres na sua atuação, e essa liberdade, ela, claro, é necessária, mas ela tem também como um contrapeso essa lacuna em que é possível muitos atos de corrupção. E, lamentavelmente, quando nós vemos isso, escândalo após escândalo no meio evangélico, isso entristece profundamente, isso faz com que o cristianismo seja desacreditado, só que esses procedimentos não guardam relação nenhuma com o cristianismo, mas sim com o gênero humano, o ser humano, nesse caso, o autor dessa corrupção é que é o grande problema, e então, o cristianismo se propõe de resolver exatamente isso. Quando acontece por dentro, parte de lideranças religiosas, organizações religiosas, sim, é muito triste. E um caminho possível é ter, claro, não intervenções, porque não são cabíveis, mas certos controles, até eventualmente algum nível, sim, de fiscalização sobre as organizações religiosas externos, para que nós consigamos maior controle sobre isso, minorar a explosão de corrupção interna dentro das igrejas cristãs. Então, pastor, mas depois a gente fala do macro, vamos falar do micro. Tem o episódio lamentável lá de Diadema, uma irmã perdeu a vida, outros ficaram feridos e a imagem ficou bastante manchada. Agora, vamos ver o outro lado também. Se a igreja local, as igrejas evangélicas são geralmente muito pequenas. Quando se fala igreja evangélica, todo mundo pensa na Universal, né? As igrejas imensas, elas são exceções. A maioria das igrejas evangélicas são as que estão na tua rua, né? No teu quarteirão. São pequenas, ocupando salões modestos e tal. Aí sempre a necessidade de fazer adaptações, reformas e tudo mais. E a prefeitura dos municípios geralmente dificulta. Aí o pastor, os membros da igreja olham, ali na esquina tem um motel, na outra esquina tem um bar. Todos eles fizeram uma série de reformas e ninguém mexeu com eles.
Por que a igreja tem que andar bonitinho, direitinho? Aí ela tenta fazer também por baixo do pano e dá no que deu, né? Como é que a gente resolve isso? Nesse caso, se a gente for levar em consideração toda a sociedade, bem, começa com o processo no qual nós elegemos os nossos legisladores. Que tipo de legislação nós queremos ter? Que eficiência legislativa nós conseguimos de acordo com as pessoas que nos representam, a quem nós elegemos. Porque é necessário que haja regras mais transparentes, leis que sejam viáveis, que elas sejam aplicáveis efetivamente, porque no caso concreto, a igreja ela deve cumprir a lei civil. Um caso como aconteceu lamentavelmente em Diadema, que nos entristece profundamente, é um caso aparente de que, eu digo aparente porque não conheço em detalhes, não conheço a fundo, Nenhum de nós, né? Só que parece evidente que houve um tipo de reforma sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma aprovação prévia do poder público, e isso evidentemente é um erro que não se deve cometer. Então as igrejas, nesse caso, elas devem se submeter sim às regras, às leis da cidade, do município, do país, porque o único caso em que a Bíblia nos permite descumprir leis humanas é quando as leis humanas ferem os padrões estabelecidos por Deus. E esse nem de longe é um caso. Muito provavelmente ela não faria a reforma. Muito provavelmente não, e muito provavelmente não devesse fazer como fez. Isso agora está muito claro, né? Sim, a questão é que, independente das consequências, nesse caso eu não vou ser consequencialista. O consequencialismo, na ética, ele é utilitário. Então, se os fins, se nesse caso o benefício maior fosse alcançado, uma reforma com êxito, em tese não haveria nenhum problema. Mas há um problema sim, porque há uma legislação específica normatizando as construções, elas podem ser mais rigorosas para as igrejas, e aí, nesse caso, cabe à sociedade discutir. Nós queremos regras isonômicas ou nós queremos que certas organizações tenham mais benefícios em detrimento de outras? Bom, isso passa por quem nós elegemos para legislar a todos nós. Mas no caso da igreja, se ela descumpriu a legislação, independente se no final o êxito foi alcançado com uma reforma bem feita ou não, essa igreja já está errando. E mesmo em Jordanópolis nós enfrentamos também essa dificuldade, nós tivemos que fazer reformas e adaptações custosas e procuramos fazer tudo amparados pela lei, amparados por técnicos que são especialistas nisso, porque, embora para muitas pessoas isso pareça excessivamente oneroso, exagerado, cuidados e prudências que não se adotam em quaisquer outras organizações, parece que se impõe às igrejas. E nós estamos debaixo dessa imposição, vamos cumpri-la. Deve ser assim, devemos fazer assim. Isso faz parte de ser sal da terra? Eu acredito sinceramente, porque quando nós falamos contra a corrupção, nós não podemos minimizar as pequenas atitudes, os pequenos gestos. Então, ou de fato nós procuramos ser íntegros, idôneos, honestos na totalidade da vida, e digo procuramos porque evidentemente não haverá perfeição total, mas ao menos o interesse para, ou então de fato nós vamos sempre nos haver com contradições horríveis de se lidar. Você queria falar sobre isso, Fred? Pois é, veja bem, no caso, não adiantaria nada a gente falar que tem a ver com legislação. A legislação existe, né, de uso e ocupação do solo. Todas as prefeituras têm. Você pode ter o melhor legislador do mundo e que eles tenham acertado na produção da norma, mas na hora da aplicação, na hora de pegar a norma, o agente vistor vai com ela debaixo do braço, não é? No mais das vezes, ele vai pensando naquilo que você disse, pastor,
E referendando o que o pastor Maurício também disse, eles vão procurando exaltar as dificuldades para promover as facilidades. E a facilidade aí é um ato de corrupção. A corrupção, nesse caso, como todos os casos, ela é ativa e passiva, né? Então, você vê, se a prefeitura de Diadema tivesse concedido o alvará para a obra, ela teria sido culpada pelo fato por ação. Não tendo ela concedido o alvará para a reforma, ela é culpada também por omissão. Porque o agente vistor é obrigado a ver. Esse é o nome dele na lei. É o agente vistor. Agente vistor que não vê, pois de São Paulo não vem. Tá, já falei isso aqui outras vezes. E ninguém fala que a gente está errado, porque eles não veem. Não veem. Vejam só, tem que ver. Né? Eles não veem. Então, a prefeitura é culpada. Você nunca vai conseguir apurar se a corrupção passiva aí existiu, ou seja, se o responsável pela obra do templo realmente convenceu biblicamente o agente vistor, ou o agente vistor deixou passar, afinal de contas é uma obra importante que prega a palavra, é bom para a sociedade, de fato é, né? Eu vou deixar de ver, ou teve que realmente levar algum presente para o fiscal. Isso a gente não saberá. Eu creio que até por uma questão empírica, a gente não tem, nesse tipo de caso, não aparece o corruptor passivo. Mas que o ativo está aí, sem dúvida nenhuma. Então, eu quero dizer isso, quer dizer, a norma já existe, a questão é, nas pequenas coisas, foi isso que o professor Maurício disse, nas pequenas coisas, do dia a dia, na hora de aplicar a norma, na hora de se pautar pela ética. Deixa eu contar uma historinha para você. Conta aí. Como político que você é. A igreja que eu pastorei tem 66 anos de idade, 66 anos de organização. E aí, alguns anos atrás, nós começamos a ser multados porque não temos acessibilidade a todos os pavimentos para todas as pessoas. Então, fizemos um projeto para fazer o elevador, entre outras obras, o elevador. Esse projeto já está na prefeitura desde antes do prefeito que antecedeu o Haddad, que foi o Kassab. Desde antes do Kassab. Já mudaram várias vezes as equipes e eles não aprovam o bendito projeto. A gente pergunta lá, diga o que você quer que a gente faça, que a gente põe no projeto. Eles não falam. O que ele quer está muito claro, não? Mas você não pode tomar essa multa. Então, aí a gente toma a multa, recorre, recorre e ganha. Então, e se não ganhar, ganha no âmbito judiciário. Pois é, mas é uma dor de cabeça que não acaba. A gente quer fazer o negócio, eles não dizem o que tem que fazer. E aí você vai lá na SEAB para reclamar, a SEAB não tem as exigências que eles estão pedindo para nós, de acessibilidade. A partir dos 250 metros quadrados, a SEAB tem que ter, porque é ela que manda. Mas não tem. E aí? Não, ela tem sim. Ela pode? A prefeitura pode? Não, ela tem sim. Vocês foram enganados por alguém. Ela tem como não tem. Se a SEAB, que é a Secretaria da Habitação do município de São Paulo... A última vez que eu fui, era no Martinelli. Sim, só se mudou de lugar. É no Martinelli, sim. O Martinelli tem acessibilidade a todos os andares? Você está dizendo que ela não tem acessibilidade? Porque ela está exigindo de mim. Sim, sem dúvida. Entendeu? Não tem, realmente não tem mesmo. Então, Mas ela não tem, mas ela tem que, o funcionário tem que descer do 20º andar e atender ela no térreo, se a pessoa não puder subir, e ele faz isso. Aí eu não sabia. Eu não posso subir. A pessoa pode subir porque vai de elevador, mas a sua igreja provavelmente não tem elevador. Não. Se colocar um elevador, resolveu tudo, né? Mas eles têm que aprovar o projeto para fazer a obra. Sim, e antes de exigir, inclusive, o projeto, tem que te dar um tempo para você se adaptar. Ela é feita uma notificação. Isso aconteceu, só que já venceu faz tempo. Sim. Aí a gente fala assim, olha, nós não executamos porque a prefeitura não aprova o projeto. E também não diz por que não. O que está errado aqui? Entendeu? O senhor já deve ter passado por isso inúmeras vezes. É evidente. Todos passam, né? E de fato é tanto um desgaste quanto um aborrecimento. É um crime do agente público isso. E isso envolve tanto prevaricação quanto crimes prevaricação, mais graves. Só que eu insisto nisso, pastor Éder, e corroboro com o que
o Dr. Fred diz, que nós devemos insistir nesse comportamento ético. E quando nós agimos publicamente com tanto mais ênfase, e a sociedade precisa habituar-se com isso, porque se pelo lado da sociedade houver um enrijecimento moral contra atitudes como essa, nós forçamos uma mudança dos agentes públicos, a começar daqueles que são eleitos e depois daqueles a serviço público, porque eles devem trabalhar, evidentemente, para que a igreja ela ande corretamente, de acordo com a legislação, ela tenha o prédio de acordo com as normas técnicas vigentes. E hoje, de fato, é como o Dr. Fred disse, vende-se dificuldade para depois colher-se facilidades na outra ponta. É horrível porque se a prática comum ainda é essa, é porque talvez majoritariamente do lado social nós cedamos muito. Mais do que isso, me permite. Se o senhor sair para fazer uma campanha para cargo eletivo, verá que vai com o seu plano de eventual governo, a sua plataforma, se for um candidato às eleições proporcionais de deputado, vereador, poucos têm interesse nisso. O que é que o senhor vai me dar? Essa é a grande pergunta. Começou aí já. Bom, aí então o candidato, ele precisa de muito recurso. Ele pega recurso com todos os seus simpatizantes. E dentre os simpatizantes, há provavelmente aquele que vai lhe cobrar depois. Como é que ele paga? Dentre outras maneiras, esse fiscal que vendeu a facilidade também acaba acertando com seus superiores até chegar lá em cima. É sempre assim, Fred Corrêa? Não, não é sempre assim. Mas é, no mais das vezes, você percebe que isso existe porque os fatos estão provando isso. E outra coisa, vou ficar tampando isso aqui com essa peneira que não tampa nada? Então, mas esse tipo de coisa não é só... Isso também acontece na igreja. Vou contar um testemunho triste. Tem certeza? Em 2008 eu fui candidato a vereador, você lembra disso? Lá no município aí da Grande São Paulo. Mudei para lá, fiz tudo direitinho, do jeitinho que eu pedi. Aí, como pastor e tal, conhecido, eu cavava convites para pregar nas igrejas, né? Para depois, na saída do culto, poder distribuir o meu material. Legítimo. Né? Vários, não todos, mas vários pastores chegavam, então, reverendo, olha, precisamos trocar o telhado. É. Falei, né? Então, o outro, nosso equipamento de som está superado. Que isso tem a ver com suas propostas legislativas? Porque você era candidato a vereador de uma grande cidade aqui da Grande São Paulo. O que tem isso a ver? O telhado e essa necessidade? Com as propostas legislativas que esse sim deveria ser o motivo de chegar ao candidato e dizer qual é a sua proposta, se eleito. Enquanto nós não discutirmos como sociedade essas questões, de fato uma mudança mais consistente contra a corrupção, uma postura menos tolerante, isso é inviável. Porque isso não é apenas cultural. É claro, cultural é um problema secular, como já foi mencionado na matéria inicial do programa, no jornalismo. Só que hoje isso domina o cenário político, tanto no plano macro quanto também nas micro-relações. Esse ano nós teremos eleição municipal e veremos que, na verdade, muito pouco de progresso ético aconteceu das últimas manifestações de 2015, 2016 para cá. Quem serão os eleitos? E com base em que os eleitos se elegem? Porque quando qualquer pessoa dispõe-se de votar ou não votar no candidato pelo benefício pessoal que ela vai ter, bem, o senso moral e ético dessa pessoa é muito questionável, altamente questionável. E isso acontece, inclusive nas igrejas cristãs. Que é que a gente deveria mudar essa concepção de forma assim, radical. Por exemplo, eu critiquei severamente um vereador aqui de São Paulo que mudou a lei do silêncio para beneficiar as igrejas. Não beneficiou a igreja nenhuma, beneficiou a barulheira.
né? Igreja não precisa berrar para os vizinhos. Deus não é surdo e, na verdade, o que se faz é uma agressão. É uma agressão. As igrejas que têm reclamação de barulho dos vizinhos, as igrejas estão erradas. Ah, mas eles não reclamam quando é o batidão, quando é a boate. Problema do vizinho. O vizinho aí está errado. Mas ele não está reclamando só porque é a igreja. Porque, por exemplo, eu conheço vários irmãos em Cristo, inclusive um advogado que defendia a igreja para a qual ele trabalhava dessas reclamações. Ele mesmo ia na delegacia reclamar dos vizinhos dele, né? Então, está errado. A legislação tem que beneficiar todo mundo, não é só vou votar em crente porque os crentes vão defender as igrejas. Não. Do império da lei, Estado democrático de direito. Isso deve viger a todos. Agora, da questão de que o Dr. Fred falou, dessa postura, né, de candidatos, tua proposta política, praticamente não se tem. Quando alguém vai apresentar algo no mundo real, o que você precisa aqui? Me faz recordar algo que eu li, publicado pelo Dr. João Milão Neto, que foi deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo em 88, que era um idealista à época, segundo ele próprio escreveu, uma coluna que ele tinha, ou tem no estado de São Paulo. Um notório janista. Sim. E ele fazia nos seus comícios a exposição do seu plano de governo, que ele pensava para São Paulo. E disse que as pessoas não tinham o menor interesse por isso. Até que um dia ele subiu no púlpito, no palco do comício, e disse a seguinte frase: amigos, chega de tanto abacaxi, votem no Milão. E o público vibrou com aquilo. Então, nada se prestava de atenção com as propostas apresentadas, mas bordões, chavões... É o caso de um certo candidato que teve 1,5 milhão de votos, não tem proposta absolutamente nenhuma, tem um mandato, na verdade, nulo com relação às posturas, porque ele defende só a área circense. Por outro lado, também chega cedo, assina o pontozinho dele lá, não abre a boca, mas está lá, está sempre presente lá, porque o partido não deixa de sair dali, né? Mínima, né? Ele está lá para eleger os outros, né? Está lá para eleger os outros, exatamente. Mas só um segundinho. Mudou muito a lei eleitoral. A prestação de contas hoje é uma coisa, desculpe o termo nesse canal, é infernal. É infernal. Olha, não pode doar mais do que 2%, se for o caso de pessoa jurídica, 1% do seu faturamento líquido, do que ganhou, o que mostrou no seu imposto de renda a pessoa física. Você quer doar só depois que abrir a conta, e que vai ser a conta jurídica do candidato, isso vai ser logo após ele ser sagrado, escolhido, né, na convenção. E isso vai ser, faltando alguma coisa em torno de 50 dias das eleições, quer dizer, ele vai ter tempo para quase nada. Na prestação de conta, a lei não permite nenhum tipo de deslize. Eu lhe pergunto, você acha que não vai ter deslize? Quer dizer, eu não encontrei uma forma, mas e também não estou procurando, porque o partido não faz candidatos. O partido tenta realizar o sonho do candidato, dando ele a legenda e preparando só para isso, só isso. Quem faz a campanha é o candidato mesmo. Bom, já que o assunto é pesado, vamos dar uma aliviada aqui, mostrando você no programa. É a hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Pensa que não vai ter? Tem, tá aqui, ó. A primeira foto de hoje vem lá do Rio Grande do Sul, São Borja. Olha só, é a Bianca e a avó Eloá. Olha só que linda que é a Bianca, e a vovó Eloá também não fica atrás, né? As duas gerações assistindo ao programa juntas, que bênção. Vamos para Minas Gerais, cidade de Contagem, a Cristina Ramos. Uau, Cristina, o que é? Você é candidata a modelo? Ah, beleza, obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. No Rio Grande do Norte, em Natal, temos o Fabiano. Ei, Fabiano, também é essa hora, né, Fabiano? Tem que deitar mesmo, tá certo, você tá mais do que certo. Maravilha, Deus abençoe você aí. Em Marília, o Leandro mora em Marília, cidade que eu conheci bastante, né? Eu tive uma namorada em Marília, e tempos bons, lá no interior de São Paulo. Só que é quente pra chuchu, né? Marília é uma cidade muito quente.
mas muito progressista. O gostoso de Marília era o cheiro, porque a poluição era da fábrica de biscoitos. Biscoitos, Marília. Marília é o É. contrário. Uma delícia. Vamos para a Bahia agora. Mata de São João, na Bahia, o Paulo Germano. Aí, seu Paulo. Valeu, seu Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe. E do interior de da capital de São Paulo, a Valdete Oliveira Lago. Tá aí, Valdete. Muito obrigado pela sua audiência também. Combina aí pelo Facebook, se você quiser vir assistir a gravação um dia aqui, já que você mora na capital, seja muito bem-vindo, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, que hoje discute se, diante daquilo que tem acontecido, o brasileiro está menos tolerante à corrupção. Acho que faz uns 10 dias, ou na semana passada, eu não me lembro, eu ouvi uma notícia no rádio sobre uma grande construção, não sei se foi uma rodovia, ou se foi alguma coisa muito grande feita na Europa, se não me engano, na Suécia, né? Levou 12 anos para se construir essa obra. E o orçamento final foi exatamente o mesmo previsto 12 anos antes, no início da construção. Não se gastou nem a menos nem a mais. É um dos países que está justamente próximo àquele índice quase zero de tolerância à corrupção. É exatamente o 3º ou 4º lugar. Isso prova que é possível fazer um orçamento factível. Claro que é possível, claro que é possível. Bastante possível. É preciso, como diria Tancredo, que todos venhamos a querer. É isso. Fala assim? Ele dizia, se todos quisermos, podemos fazer um grande país. Aí nem todos quiseram. Então, porque uma obra que leva 12 anos tem uma série de... É uma obra grande, obviamente foi cara. Né? E eu ouvi na Band, o Boechat fez um discurso tamanho família, né? Em cima desse negócio. Aí você vai fazer um estádio de futebol para a Copa do Mundo? Meu Deus. Começa com orçamento, acaba com triplo. Com sorte, acaba com triplo. Com sorte. Né? E curiosamente, pastor Heber, nós já fizemos estudos sociológicos, né, como sociólogo, a respeito dos países nórdicos que estão sempre nas primeiras posições no ranking contra a corrupção. Finlândia, Suécia, Dinamarca. Noruega, Dinamarca. Bem, são países que, inclusive, não são majoritariamente cristãos. Não são. Então, eles nem têm uma ética cristã, uma ética protestante. Isso prova que é possível ser ético e moral numa sociedade, mesmo sem professar o cristianismo. O que para muitos parece uma contradição, mas devia parecer contradição mesmo dizer-se cristão e não ter postura ético-moral. Exatamente. Porque enquadra-se naquilo que Jesus falou contra escribas e fariseus lá no Sermão da Montanha, Mateus 5:20, se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, agora vamos descer um pouquinho, porque já a gente vai para o Povo Fala, mas eu queria então falar da corrupção popular. Por que o brasileiro acha normal você roubar TV a cabo? Né? Se você tem TV a cabo em casa, provavelmente você passou por essa experiência. Eu já passei diversas vezes. Você liga para contratar o serviço. Né? Eu quero pôr um ponto aqui com HD e pacote e não sei o quê. O próprio instalador oferece para os... por que você não vai pôr nos outros quartos também? Né? Não, isso é muito caro. Eu venho aqui outro dia e faço para o senhor por R$50, R$100, R$200, enfim. O próprio instalador. Isso já aconteceu várias vezes lá entre a minha parentela. Né? E todo mundo acha absolutamente normal. Por quê? Porque eu estou pagando uma fortuna pelo ponto oficial, eu tenho o direito de roubar um pouquinho para ter os outros pontos. É ou não é? Segundo, entre crente, piratear CD. O crente tem direito de ouvir louvor. Só que as gravadoras cobram muito caro por um CD. Dizem por aí, não sei se é verdade, que o custo de produção com um lucro razoável de um CD
ele poderia ser vendido facilmente a R$6, ou 8, já que essa estatística minha é meio desatualizada. Mas quanto é que custa um CD de uma cantora ou de um cantor? 35, por aí. Então o que a gente faz? A gente pirateia. E o cliente não sente a maior vergonha em piratear, não é verdade, pastor? É verdade e é uma triste verdade. Está cheio de rádio pirata cuja programação... A maioria esmagadora. O proprietário, inclusive, é o pastor. Vou contar essa, você não vai acreditar. Eu estava um sábado à tarde, eu gosto de sintonizar a Rádio Cultura FM, né? É bom gosto, hein? Eu estou passando pela região da igreja de São Judas, entra uma rádio pirata evangélica, um pregador no meio do sermão, pregando sobre integridade. Eu parei o carro para ouvir, para não perder o sinal. Eu falei, não é possível. O cara está numa rádio pirata, invadindo o sinal de uma emissora oficial, pregando sobre integridade. Não se fala mais de integridade. Como é que faz, pastor? É a contradição, né? Quando, do que mencionei anteriormente, você avalia países que lideram o ranking anticorrupção no mundo. Tolerância contra a corrupção baixíssima. E eles não são países majoritariamente cristãos. A população não é majoritariamente cristã. Isso espanta alguns. Puxa, como é que pode, sem ser cristãos, terem esse nível ético, moral? Eles têm valores sociais muito sólidos, profundamente arraigados. É evidente que isso é uma construção secular, isso vem de anos. E é evidente também que não se espanta, não há o espanto com o fato de evangélicos serem éticos nas pequenas coisas. E esse tipo de postura Mas se perguntar para o pastor, ele vai falar assim, mas eu estou pregando o evangelho, o fim justifica os meios. Então, é a questão de ser utilitário ou consequencialista. Se a ética cristã for vista dessa perspectiva, ela não é melhor do que qualquer outro sistema ético que nós chamamos de corruptível ou corrompido. Isso não deve ser próprio da ética cristã, agora, nem na ética geral. Me perdoe, nesse caso da rádio, não há, eu estava raciocinando enquanto o senhor bem colocava, pastor Maurício, que não há a corrupção ativa aí. Porque não se conhece o caso da Anatel ser condescendente ou seus fiscais da Anatel, antigo Dentel, serem corruptos para permitir que uma rádio funcione sem a devida licença. Você reclamou, e as pessoas reclamam também porque elas ficam em cima da frequência de rádios consideradas rádios boas, que a gente quer ouvir. Foi assim que eu acabei me deparando com o pastor de uma igreja que eu ia falar o nome aqui, resolvi não falar, e ele veio com essa conversa de que os fins justificam os meios mesmo, porque ele precisava pregar a palavra. Então, eu falei, o senhor vai pregar a palavra em cima da rádio que eu prefiro, o senhor vai me desculpar. E não tem condição. E ele disse que ia continuar. E, por certo, não continuou. Uma semana depois foi apreendido. Né? Um caso como esse, até de se perguntar se ele é utilitário mesmo ou se ele é pragmático, porque, de verdade, ele não está buscando fins nobres e não está buscando necessariamente o benefício da maior quantidade de pessoas que ele pode, que aí seria o utilitarismo. Certamente ele tem outros interesses ele precisa crescer, inconfessáveis, né? Publicamente. Não são confessáveis. Se ele não crescer, ele perde o comando daquela região. Falou. Precisa crescer, criar outras igrejas e ser promovido a bispo. Era essa a ideia. É assim que funciona. Quer dizer, isso é como se fosse uma empresa. Certo? Sim, como se fosse uma empresa. Muito bem. Nós vamos para o povo fala, mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar antes, para vocês me ajudarem a responder. É uma dúvida muito recorrente. O sujeito gravou um CD lá. Aí eu pego e baixo o CD para eu ouvir. Não vou vender, não vou ter lucro. Eu só quero baixar na internet para eu ouvir. 1 milhão de pessoas fazem isso, né? Tá certo ou tá errado? Esse 1 milhão tá certo ou tá errado? Mas nós vamos ver o que as pessoas entrevistadas pelo Zeca responderam. E diante de tudo que tem acontecido, você acha que o brasileiro está mais intolerante, ele não aceita mais a corrupção? Tô achando que é por aí.
Porque antigamente ficava tudo debaixo dos panos, agora tá indo para a rua, tá debatendo. Eu acho que vai estar por aí a solução. Claro que aceita, continua votando errado. Então, voltando à política, o brasileiro hoje em dia, alguns são a favor, querem contestar sobre isso, já outras pessoas são totalmente radicais a isso, ou seja, tanto fez, tanto faz. A gente já está farto de tanta corrupção, né? A gente não tem mais nem o que opinar, na verdade. Que a corrupção tá demais. Entra político, sai político e continua tudo a mesma coisa. Na verdade, a intolerância à corrupção é simplesmente uma moda, né? Porque a corrupção ela também é inata ao povo brasileiro. A gente está sempre dando um jeitinho para tudo. A gente está sempre querendo resolver as coisas com, deixa eu dar um jeitinho aqui, deixa eu furar a fila aqui, faz isso para mim ali. Então isso faz parte da cultura brasileira. Tudo isso também tem a ver com a educação. O dia que nós de fato conseguirmos resolver a questão da educação do Brasil, a gente consegue aos pouquinhos, a longo prazo, resolver a questão do estupro, resolver a questão da corrupção e assim por diante. Eu acho que o povo brasileiro em si é corrupto. As pessoas, elas cometem atos de corrupção no dia a dia, furando uma fila, sabe, mentindo, porque a pessoa assim já vai crescendo com aqueles hábitos de mentir, de enganar. E eu acho que sim. O brasileiro ele está mais intolerante, até pelo tempo que foi passando e as pessoas passaram a ter mais acesso às notícias, né, com a internet, com todos os meios de comunicações que tem hoje. Então as pessoas elas começaram a abrir mais os olhos, apesar de achar que as pessoas que estão mais intolerantes são aquelas que têm mais informações, os mais jovens, a classe que tem, vamos supor, tem uma condição financeira melhor até para se informar. E eu acho sim que os brasileiros estão sim ficando mais intolerantes a respeito disso. Até pelos protestos que a gente tem visto, né? O pessoal está lutando aí para tentar acabar com isso. Legal. Mas não é verdade que é inato ao povo brasileiro, não? Como disse. Não. Você vê, no caso do metrô, as empresas corruptoras, Alstom e Bombardier, por exemplo, citei o nome das duas, elas têm esse mesmo comportamento nos seus países, nos países nas quais elas têm seus empreendimentos vendidos. E vieram com uma proposta que aí houve um acerto. Mas será que a iniciativa foi delas? Independente se não, tem o ativo e o passivo, os dois são responsáveis, né? Mas elas praticam essa política, embora digam que não, nos outros países para poder chegar e continuar. Aí que está, é de todo mundo, como o pastor Maurício falou, é de todo mundo, porque ela precisa vender o produto dela, e senão vai ser o concorrente que vai vender. Então ela chega e já chega com uma proposta quase que irrecusável. Eu me lembro quando começou, logo no comecinho da Lava Jato, bem lá no comecinho mesmo, nem se divulgava o nome Lava Jato e tal, que um advogado de uma das empresas, um dos primeiros lá, ele foi tão no comecinho que ele nem teve vergonha de falar assim, pessoal, pera lá, vocês não conhecem o Brasil? Se não jogar de acordo com as regras, você não põe um paralelepípedo no chão. Você lembra dessa? Lembro. Né? Não, esse é um absurdo. Eu sei que a maioria pensa isso. Mas não é isso assim que funciona. Pois é, mas cada vez que você vê alguém indo dar com os costados atrás das grades, me dá uma sensação de alegria, de sensação de recuperação. Lógico. É por esse caminho que a gente deve seguir. Claro. Eu só acho que alguns nomes que estavam bastante ameaçados e quase assumiram o ministério para não ser preso, de repente sumiram do noticiário. Isso prova, e um dos rapazes do Povo Fala mencionou a respeito disso, que essa questão de tolerância contra a corrupção tem de fato também um viés de momento, porque ataca-se a corrupção estatal e institucional. Mas ninguém está vendo suas atitudes pessoais à luz de uma ética, de moralidade, de decência, de padrões mais elevados de valores. Enquanto não se atacar a questão pessoal, não se alcança plenamente a questão institucional e estatal. E o brasileiro ele tem esse viés estatista, ele quer depender do Estado para tudo, ele quer que o Estado combata a corrupção. O combate à corrupção começa comigo, começa na minha vida pessoal, nas minhas atitudes e decisões, nas minhas escolhas, para então alcançar minha família, meu círculo de convivência e quem sabe expandir isso até sem fronteiras. E o pastor Hebe sente falta, como muita gente sente falta, de alguns nomes que foram citados e desapareceram. Não faz a menor diferença, porque eu confio na Lava Jato,
E lá, chegando lá, aí na condição de inquérito e se apurando, vai chegar em qualquer um da República. Que devolveu para o Moro. Então agora vamos ver, né? Exatamente. Porque não pode parar. E o Moro é um juiz igual aos outros. É um juiz que os outros deveriam ser igual a ele. Né? A gente confia muito nele. Então, se o nome sumiu, não é a imprensa que está fazendo sozinha o sucesso, digamos assim, a Lava Jato. É todo um conjunto, mas principalmente o judiciário. E veja que interessante, um pequeno grupo de pessoas... Que bom, né? Éticas, que bom, com grandes valores morais e exercendo as suas funções públicas, trabalhando corretamente, manuseando a lei como ela deve ser manuseada, aplicando a justiça com retidão, com equidade. Quer dizer, mesmo indivíduos podem fazer diferença, eles ajam responsavelmente com ética, desde que eles tenham senso moral apurado. No caso do juiz Sérgio Moro, do promotor Deltan Dallagnol, esses que acabaram tornando-se expoentes da Lava Jato, até pela mídia que eles recebem, eles se tornam conhecidos. Mas eu concordo integralmente com o Dr. Fred, há um exército de pessoas assim, eles são anônimos, eles são pequenos em questão de visibilidade, mas eles estão nas ruas. Pastor, o que me entristece muito é que o senhor é jovem, mas na época em que o PT foi fundado, o Fred sabe disso, na época que o PT foi fundado e começou a ganhar notoriedade, o Lula começou a perder as eleições e tal, o que aconteceu? Tudo quanto era escândalo vazava para a imprensa, porque a maioria dos funcionários públicos de Brasília, do que tinham acesso a essas informações, eram simpatizantes do PT. Né? Então o PT foi um grande partido ético durante um bom tempo, que foi o fiador da imprensa para divulgar a bandalheira que tinha aqui. Tanto é que depois de algum tempo a população começou a olhar com simpatia para o PT. Foi útil, foi muito importante. A Operação Mãos Limpas na Itália foi muito importante. Começou com bons juízes também. E resolveu. Boa notícia. Agora vem a notícia ruim. A Itália figura hoje de novo entre os países mais corruptos do mundo. Quer dizer, é endêmico. Portanto, é difícil de tratar isso. Por causa da cultura popular. Exatamente. Sim, enquanto não tratar o indivíduo, as histórico, instituições, político e cultural. Elas não vão ser aperfeiçoadas nisso. E mencionando, como o pastor mencionou, o PT, hoje o PT, ou melhor, o PSOL está para a atualidade, a contemporaneidade, como o PT estava para a década de 80. Intransigentemente um combatente da corrupção. Só que aí vem uma questão do que já está sendo mencionado, da cultura, dos fatos endêmicos, sociais. O sistema político partidário brasileiro, ele tanto favorece a corrupção quanto também a perpetuação no poder. E ninguém reforma. A reforma política não há um interesse nisso. E a fiscal também. Sabia que a Fiesp divulgou a semana passada um dado terrível? Não é a corrupção o maior problema do país. É, na verdade, a evasão fiscal. E a evasão fiscal não ocorre só por corrupção. Começa do equívoco em se tirar muito, né, daquele que é um contribuinte, que deveria contribuir até com alegria. Ele não contribui com alegria, se puder, ele desvia. Então é um ato isolado, ativo do agente. E os atos como... Eu estou lendo lá sobre o Rio de Janeiro, né, olha a vergonha que nós vamos passar. O Rio de Janeiro falido há menos de 50 dias do início das Olimpíadas, vê se pode. E aí eu fui ler algumas coisas e eu descobri que o Estado do Rio de Janeiro fez renúncias fiscais monstruosas. Foi crime dos outros anteriores dirigentes. Mas por que faz isso? E o PT tem tudo a ver com isso, porque quem segurava as pontas era o governo federal. Todo mundo sabe disso. O governo federal foi à bancarrota, não segura mais. Aí? Então não tem dinheiro para pagar nem um policial que põe o peito lá para receber os projéteis das AR-15 lá dos morros. Ele não tem como deixar comida em casa para jogar sua vida a favor da sociedade. Isso é um crime.
crime que foram feitos. Esse é um dos muitos crimes que foram praticados aqui nesse país. Impunemente, ninguém falou nada na época? Pois é, descobriu-se agora, né? Porque isso aí chama-se pedalada fiscal também. Isso também é uma pedalada fiscal. Você modifica os números, né? Maquia, pega dinheiro emprestado, no caso aí do Rio, pegou dinheiro emprestado dos bancos públicos da União, e agora os bancos públicos também não têm dinheiro. Ela pedalou lá e ele pedalou aqui. E veja essa questão em relação ao tema proposto, tolerância maior ou menor contra a corrupção. Mesmo no plano estatal e institucional, muito provavelmente a tolerância contra a corrupção diminuiu porque o cidadão comum está sendo diretamente afetado economicamente. Ah, sem dúvida, pastor. Concordo. Isso é fato. Se não doesse na panela, talvez não seríamos tão intolerantes. É triste de constatar, mas é verdade. Mas isso vale em qualquer lugar. Lembra do Bill Clinton? Né? Teve a vida dele totalmente... Até os esquimós ficaram sabendo o que ele fazia lá no Salão Oval. Né? Foi. Mas os americanos tão moralistas aceitaram porque a economia estava muito bem. Ele foi ao tribunal, né? Foi pessoalmente, o tribunal foi lá julgado. Milton Andrade Lopes, ele mora em Ipatinga, nas Minas Gerais. Infelizmente é sempre o que mais se vê. O povo, principalmente os evangélicos, só dá tristeza. O ímpio nem se fala, pois esses ainda vivem sem Jesus. Mas os que se dizem servos de Deus, não entendo. Se perdeu o respeito, amor e mais a cidadania, patriotismo e tudo mais, se pode dizer. Não sentem vergonha de apoiar o erro. Me perdoe, mas essa é a pura verdade. Se tiver eleição amanhã, estão prontos para fazer tudo errado de novo. Gabriel Freitas de Oliveira, de Natal, no Rio Grande do Norte. Não, o brasileiro está mais consciente da possibilidade de punição, mas não há sinal de avanço moral da população. Espero que a situação mude e tudo começa por nós mesmos. Por exemplo, meu pai dirige alcoolizado. Já disse para ele não fazer isso. Devo chamar a polícia para ele? Professor de ética. Deve. Inclusive porque é uma questão de preservação do próprio pai. Boa, concordo. Elza Chapar, de São Paulo, capital. Infelizmente parece que o brasileiro só é intolerante à corrupção quando é ele que está sendo lesado. Se de alguma forma ele for beneficiado, aí começa a encontrar justificativas para o ato. Maurício José de Oliveira, São Paulo, capital. Sim, com a ajuda das redes sociais, os brasileiros têm mais chances de se manifestar ou de manifestar as suas indignações, que não tolera mais tanta corrupção que levou o Brasil ao caos que estamos vivendo por culpa desses incompetentes que deveriam nos representar com respeito e verdade, engrandecendo essa pátria maravilhosa cujo Deus é o Senhor. Daniel de Goiânia, lá em Goiás. No cenário atual, onde ao invés dos representantes da política mostrarem projetos sociais aos mais necessitados, combate quase exclusivamente os corruptos que desonram a Deus, sua família, os brasileiros, buscando seus próprios interesses em detrimento da moralização saneadora da nossa realidade social. Todo cristão que quer ser o exemplo vivo da honestidade não pode esperar que o quadro atual de corrupção se moralize, seguindo o que Jesus disse em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não sendo conivente, omisso, em tudo o que possamos salvar dos que se perdem no pecado da corrupção, onde os corruptos terão de se redimir. Cadê aqui? Flávio Henrique Gomes da Silva, de Maceió, nas Alagoas. Quanto ao tema, a corrupção dos políticos que exercem cargos públicos reflete a corrupção dos seus eleitores, que nos mostra a situação da maioria da nação que está morta em seus pecados e debaixo da ira de Deus produzindo as obras da carne. Então, Flávio, mas os evangélicos não estão muito fora disso não, né? Por exemplo, falsificar a carteirinha ou arranjar uma carteirinha de estudante para pagar meia no cinema, né? Aí o que acontece? A desculpa mas o cinema sabe que todo mundo faz isso, então dobra o preço. Então tem que arranjar a carteirinha, senão você vai bancar de otário, não é verdade? Bom, mas esse é um caminho complicado, né? Se for assim, não tem fim. E não tem mesmo, né? Eu quero que tenha um fim. Então, Aparecido de Oliveira, de Casa Branca, no interior de São Paulo. Sim, o brasileiro está cada vez menos intolerante com a corrupção, mesmo no meio evangélico. Desde o descobrimento do Brasil, os servidores do país misturam seus interesses
faz com a coisa pública, pela qual são responsáveis. Na belíssima carta de Pero Vaz de Caminha, relatando minuciosamente ao rei a descoberta do Brasil, ele inclui um pedido pessoal para o rei, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge Osório, meu genro, inaugurando a tradição de misturar as coisas públicas com os interesses pessoais que até hoje predominam na mentalidade nacional. Por isso o brasileiro é cada vez mais tolerante com a corrupção. Eu me lembrei que você tem razão quanto à afirmação anterior, porque o custo da corrupção é muito elevado. Né? Então as coisas custam muito mais caro porque elas têm um valor superior àquilo que devia ser cobrado. Então fica difícil mesmo, muito difícil. Bom, o nosso tempo acabou, infelizmente, né? Mas eu quero agradecer de coração aqui a presença do Fred Correia, que mais uma vez nos ajuda no Vejam Só, e também ao pastor Maurício Bulcão, que também é parceiro do programa, com a sua sapiência esteve aqui. Continua com vocês, os dois continuam por intermédio do site vejamsó.com.br. No campo convidados você tem o contato deles para mandar e-mail, fazer pergunta, convites para palestras, né, e por aí vai, tá bom? Vamos ver quem é que ganhou o relógio da grade. Regina Célia de Souza Lista, da Praia Grande. Parabéns, Regina. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos encontramos no próximo Vejam Só.